Olá, amigos e amigas. Hoje, nessa reflexão, eu gostaria de dar continuidade àquela sequência de mensagens onde estamos nos utilizando de recortes da mitologia grega como metáfora para pensarmos situações das nossas vivências psicológicas e existenciais. E hoje, particularmente, eu vou me utilizar de um trecho do mito de Édipo, onde Laios, pai de Édipo, possivelmente em função de um erro cometido, ele é sentenciado pelos deuses através de um vaticínio aterrorizante. O oráculo profetiza que o filho de Édipo com Jocasta estava destinado a matar o pai e se casar com a mãe. O recorte que vamos fazer desse trecho da mitologia vai apontar para a gente para o modo como, em geral, com muita frequência, nós observamos as pessoas lidando com determinadas vivências, determinadas lembranças, que no modo como elas aconteceram e no contexto onde elas estavam inseridas, elas chocam, elas às vezes humilham, elas, em resumo, causam muitos transtornos. E a vida dessa pessoa passa a ser uma fuga na tentativa de esquecer, recortar e isolar aquela memória para que de alguma forma ela jamais se coloque, se atravesse no meio da sua mente, provocando dilemas, conflitos e transtornos. Ora, Laios recebeu essa profecia do oráculo, e uma profecia dessa natureza é deveras perturbador. Então, assim que Jocasta engravida, Laios providencia para obrigá-la a, assim que o filho nascesse, os seus tornozelos fossem furados e amarrados, atravessados por uma barra de ferro. E ele obrigou que a criança fosse colocada no alto de um monte, para que ali ela morresse de inanição e de perda de sangue. Diga-se de passagem, uma morte cruel. De fato, a gente acaba lidando com uma certa crueldade, com tudo aquilo que produz na gente uma perturbação cruel. Todavia, por uma subversão do destino, depois que a criança teve os tornozelos furados e fora deixada no alto do Monte Cítaro, se eu não me engano, havia lá um pastor que cuidava de um determinado rebanho, um rebanho que pertencia ao rei de Corinto, e o pastor, ouvindo o choro da criança, conseguiu encontrá-la. E por coincidência, o rei de Corinto tinha um problema para ter filhos. E esse pastor, sabendo disso, pega a criança, leva até o rei de Corinto, e ali começa Édipo a ser criado por aquele casal, até o dia que, crescendo, ele ouve uma piada de um determinado súdito do reino, e ele tem a fatídica revelação de que ele não é filho legítimo dos reis de Corinto, e isso também o perturba. Perturbado com tal revelação, vai Édipo até o oráculo de Delfos consultar, junto ao deus Apolo, o porquê, quem de fato eram seus pais. E se de fato os reis de Corinto eram seus pais.
Só que o oráculo não responde, pelo menos não na objetividade daquilo que ele estava perguntando. A resposta do oráculo foi apenas de que ele estava destinado a matar o pai e a casar com a mãe. Pressupondo Édipo que o seu pai e a sua mãe eram os reis de Corinto, Édipo foge de lá. Foge na intenção de evitar que tal tragédia pudesse acontecer. E é justamente a fuga de Laio que dá ensejo para a realização da profecia do oráculo, tanto quanto é a fuga de Édipo que novamente dá ocasião para a realização da profecia do oráculo. Porque é nessa fuga de Corinto que Édipo se depara com a cidade de Tebas, cidade ao qual seus pais de origem, Laios e Jocasta, eram os reis, governavam. E ali Édipo, quando estava chegando, se depara com uma carruagem, a princípio descaracterizada, e sem saber que era o rei de Tebas, Laios, que estava nessa carruagem, por uma dada situação específica que ocorreu ali, Édipo mata toda aquela comitiva, dentre eles o rei Laios. Édipo consegue decifrar o enigma da esfinge que estava na estrada principal de Tebas, e com isso ele recebe a glória da cidade. Recebe a glória da cidade, e Jocasta, esposa agora viúva do rei Laios, é-lhe dada como esposa. E Édipo toma Jocasta como esposa, estando ele, Édipo, e Jocasta, a princípio, sem saberem, sem terem consciência de que eles estavam dando plena realização para o trágico e perturbador vaticínio que o oráculo proferira anos atrás. A história continua, porém eu quero parar por aqui e chamar a atenção justamente para determinados detalhes que ofertam uma pródiga mensagem para o modo como nós lidamos com aquilo que nos perturba em relação ao que nós imaginamos sobre o futuro. Existem certas vivências extremamente perturbadoras que nos visitam na nossa infância e adolescência, produzindo na nossa imaginação uma certa profecia oracular acerca do futuro. Um futuro que ainda nem chegou, um futuro que ainda não aconteceu. O fato é que a partir desse evento traumático e que promove essa imaginação tendenciosa acerca do amanhã, produz no sujeito um mecanismo de defesa que o leva a viver em estado de fuga o tempo todo, procurando com todas as forças evitar que aquilo que ele mais teme na sua imaginação um dia possa se realizar. Todavia, cada vez que ele se remete a viver nesse compromisso de se defender dessa profecia imaginária construída a partir de um trauma, é justamente o modo como ele inconscientemente vai realizando essa profecia, no modo como ele vai se vendo anos depois, tempos depois daquele acontecimento, ele vai se vendo tragicamente perturbado, transtornado e acossado pelas assombrações e fantasmas do passado. Porque essa foi a fatídica revelação que posteriormente Édipo e Jocasta tiveram ao tomarem consciência de que fora realizada a profecia do qual eles tentaram fugir e se desfazer com todas as suas forças. Portanto,
o que eu quero chamar a atenção é que a gente acaba trazendo uma força oracular de profecia para a nossa imaginação, na medida em que a gente interage com ela na base do medo e do pavor, que funciona como uma verdadeira fé no azar. E essa interação de fuga acaba por produzir a perpetuação da perturbação criada pelo registro traumático de uma determinada vivência, levando o sujeito a orbitar em torno daquela experiência pelo resto da vida. Se ao receber tal profecia, o rei Laios, ao invés de tentar se desfazer da criança, tentasse criar a criança, para a partir da criação, do amor e da interação com aquela criança, ele pudesse evitar que aquela tragédia profetizada pelo oráculo se realizasse, talvez as coisas seriam diferentes. Tanto quanto Édipo, se ele confiasse em tudo aquilo quanto fora construído entre ele e os seus pais adotivos de Corinto, confiando de que jamais iria acontecer aquilo que o oráculo profetizou, e não fugisse desatinadamente, tentando desfazer a possível realização daquilo que o oráculo predissera, também talvez as coisas fossem diferentes. Ora, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a pior forma que nós temos de lidar com aquilo que nos traumatizou, por mais humilhante, por mais degradante, por mais perturbador que aquilo possa ter sido, nós somos convidados a encarar aquilo, a elaborar aquilo e, de alguma forma, integrar aquilo no todo de quem a gente é. Porque quanto mais daquilo você fugir, ou quanto mais você tentar aquilo, você reprimir, ou viver como se aquilo nunca tivesse acontecido, de alguma estranha forma, aquilo vai sempre te perseguir. Seja pela via de sintomas, produzindo efeitos, compulsividades, pensamentos obsessivos, alterações no humor e diversos desdobramentos que vão viver atrapalhando a estabilidade da sua vida no dia a dia, seja pela via de pesadelos e sonhos terríveis. Portanto, aqui fica um convite: não fuja da profecia do oráculo, daquilo que na sua imaginação se estabelece como um vaticínio perturbador acerca do futuro em função de um evento traumático vivido no passado. É preciso entender, elaborar e integrar aquilo no todo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só ela liberta, não necessariamente a fuga. Pense nisso. A intenção é gerar saudáveis reflexões, é tentar problematizar certas situações para que possam ser chacoalhadas coisas que estavam tanto quanto acomodadas, nos encaminhando para saudáveis mudanças e amadurecimentos na vida. É isso aí, gente boa. Tudo de bom para vocês. A gente se vê na próxima. Um beijão.